eu vou dizer uma coisa que eu quero viver como pessoa de comunicação, né? E vivi no rádio e penso que vou viver ainda mais porque amo rádio e amo tudo. O que viveu o nosso amigo Ábido Rogério. Eu conheci o Ábido quando eu comecei a despontar, no rádio, lá com o Carlos Hernandes, na Rádio Difusora. E eu comecei a fazer futebol minicampo. E o Ábido era a voz que gravava as vinhetas. Eu vou pedir até para subir a foto mais recente do Ábido, Isaac, por favor. E ele que gravava, foi a primeira pessoa que gravou uma vinheta que falava Marquinhos Serelepe, o chapa quente do seu rádio. Olha só. Olha o Ábido aí. O Ábido nos deixou. Estive foi sábado ou domingo, né? E o Ábido Rogério faleceu. E esse cara que tá aqui na minha frente, que é o Juvenal, que tem muito mais histórias que eu, porque conheceu nos tempos áureos, tempos de ouro do rádio. Olha o Ábido aí, ó, aparecendo, o Barros de Alencar. Não tá aparecendo na live, mas não aqui na TV, Isaac. Olha o Ábido aí, ó, aparecendo o Silvio Brito, Barros de Alencar. Muitos comentários. Juvenal, que cara fantástico, que locutor sensacional. Que dicção, que voz, né? Incrível. Você conheceu ele quando? Olha, a minha história, né, com o Ábido vem dos anos 1960, meados aí de 60, né? Porque o Ábido, ele morava no Santana, do bairro onde eu cresci. Certo. Fiquei lá, minha infância, juventude, saí de lá com 25 anos. Então, só para você ter uma ideia, nós éramos jovens, né? E passava por nós aquele garoto bem vestido e tal. E a gente comentava, você sabe quem que é aquela pessoa ali? É o Ábido. Ábido de Souza. Depois Ábido a gente vai Souza. ver essa particularidade do Rogério, né? Então, Marquinho, desde aquela época, a gente não tinha uma amizade íntima, mas nós tínhamos uma admiração. Porque o rádio, na época, tinha uma força, uma expressão, né, magnífica. Um dos poucos entretenimentos. Televisão começando, o rádio com força total, e aquele garoto era o representante do bairro. Então todo mundo queria ter acesso a ele. Ô rapaz, toca uma música lá pra gente, fala o nosso nome. Então o Ábido morava lá no Santana, nós nos conhecemos desde aquela época. E daí nasceu a admiração durante todo esse tempo. Tá. E aí, né, as histórias do Ábido Rogério, que você até falou do nome, o Ábido, segundo ele estava apresentando um show no ginásio de esportes. Exatamente. O Mário, que faleceu também, que tocava, meu Deus. Mário Eugênio tocava. E o Ábido apresentava, cantava também. Cantava. E aí o Erasmo chegou pro show naquela época, o Tremendão. Exatamente. E aí o Ábido foi lá e falou, ó, eu já posso anunciar, né? Ele falou assim, ó, vem cá, você canta bem, né? Como que é seu nome? Aí ele falou, Ábido de Souza, Ábido né? Souza, Ábido Souza. Falou, mas Ábido Souza não pega bem não, ó, eu vou te... E colocou Ábido Rogério. Rogério, exatamente. E aí o Erasmo Carlos anunciou ele como Ábido Rogério. E a partir daquele dia, ele adotou o nome. Esse pseudônimo, e né? que figurou no nosso rádio. Igual eu falei, trabalhei com o Ábido na Rádio Difusora, trabalhei com o Ábido na Rádio Bandeirantes, né? E depois nunca mais perdemos essa amizade, onde eu tive o prazer de apresentar Carnaval de Rua com ele, mas sempre ouvindo essas histórias, né, que ele conviveu com esse tempo de ouro do rádio, né, Juvenal? Exatamente. Você sabe que o Ábido, ele estabeleceu uma amizade muito estreita com um compositor e empresário de grandes nomes da Jovem Guarda, que foi o Genival Melo. Então, numa das vindas do Genival Melo para Araçatuba, ele conheceu o Ábido, gostou do Ábido, você está entendendo? Ofereceu até o apartamento dele em São Paulo para que o Ábido fosse lá, morasse lá, e ele, com a influência, ele conseguiu
uma colocação para o Ábido na rádio Record de São Paulo. Rádio Record. Ele teve uma passagem. E que com certeza tinha muita capacidade para isso. Record de São Paulo, capacidade. Era uma pessoa muito criativa, né? Uma dicção impecável. Sim, sim. E um grande respeito pelos ouvintes, né? Exatamente. E as histórias também, as histórias de apresentação de comício. Uma vez, a gente sempre que terminava os jogos de futebol, ele foi plantonista do Hernandes. Terminava o jogo, a gente ia tudo para algum restaurante, tomar um chopinho e tal. E aí a gente estava lá no Tem Restaurante e Pizzaria, e o doutor Antônio Barreto estava lá também. Tá. E o Ábido começou a contar as histórias dos comícios que ele apresentava. O doutor Barreto, meu amigo, grande abraço, doutor Barreto. O doutor Barreto chegou a passar mal de tanto que ele ria. Exato. Uma das histórias é que tinha como candidata a Germínia Dulce Venturoli e tinha a Adenir Salles. Adenir Salles, essa história é legal. E o Ábido foi para apresentar o comício da Adenir Salles, candidata a prefeito, e tinha como concorrente a Germínia. E aí, aquela época ia rolando comício, podia ter o tal do showmício, e aí o locutor chamava a banda e ia lá tomar uma cervejinha, né? Chegou na hora de chamar a Adenir e ele falou assim: então é com muita alegria, vamos receber ela, Germínia. Não, Adenir Venturoli. Não, mas primeiro ele falou Germínia e parou. É? Aí aí ele falou assim: não, ela também, que é candidata, mas a nossa galera, Adenir Venturoli. Rapaz, é que tinha um cara atrás falando muito no nome da candidata, sabe? Isso. Atrapalhou. Ele falou, aquilo entrou na minha cabeça, acabei aqui voltando. Mas assim, muitas histórias, e eu lembro que lá na época da Difusora ele falava assim: o meu molequinho de 7 anos, eu no velório encontrei o Lucas, filho dele, né, a Lígia, filha dele também, enfim, e um cara assim, sem maldade com as pessoas. Olha, como pessoa humana, Marquinho, sensacional. E você, se você conheceu aquele jovem que te inspirava porque andava todo bonitinho e falava no rádio e era referência, você nunca se esqueceu. Depois, já nessa época em que o Ábido estava um tanto quanto adoentado, você passou a visitá-lo, é isso? Passamos. Você sabe que nós criamos um grupo no WhatsApp, Amigos do Rádio. Tá. E ele era um diferencial. Todas as manhãs ele abria, certo, com um áudio de saudação para todos nós, mas imitando uma emissora de rádio. E ali ele contava as histórias. Então ele era o âncora, praticamente o âncora desse grupo de WhatsApp. E aí nós estreitamos o contato, né? Praticamente diário. Quando eu soube que ele estava adoentado, isso há uns 2 anos atrás. Certo. Aí nós passamos a fazer visitas periódicas. Deixamos aquele contato virtual de lado e falei, o importante é estar no tete-a-tete, sempre com ele lá, né? E nos últimos meses, eu até convidei os amigos e nós fomos fazer uma visita. Aliás, as 2 últimas visitas, nesse lapso de tempo aí de 1 mês atrás, nós estivemos lá com ele. Ele ficou realmente entusiasmado, alegre, feliz, sabe? Então, foi esse contato. Nós demos todo o apoio para ele, sabe? Pelo menos emocional, nessa parte aí. Além de você, esse grupo, inclusive o Hernandes estava, o último encontro que vocês tiveram, isso. O Ábido chegou a começar a se preparar para ir. Não houve possibilidade. Mas aí ele falou pra irmã que estava ajudando ele a se preparar, ele falou, mas eu não vou não, aí o pessoal vai ficar lá tudo e não sei o que, eu não tô muito bem. Exato. E o ele tinha feito um exame de ressonância, ele se reúne com a gente. Quase. Porque eu me prontifiquei, Marquinho, a passar lá, levá-lo e depois
trazê-lo em casa. Certo, né? certo. Mas, infelizmente, não deu. Então, ele não participou presencialmente de nenhum desses nossos encontros. Tá. Foi realmente lamentável. Essas pessoas que o visitavam, ia mais alguém com você lá? Quem falou do hábito, inclusive chegou a perguntar sobre o horário aqui da nossa live para acompanhar, foi o Valdivino Bittencourt. Né? O Valdivino não chegou aí não, mas o Milton Neles foi lá, o Valdeir Calças. Certo, né? Certo. Tá, então ele pôde... Uma vez fomos lá com o Peixinho também, o Peixinho esteve lá. Tá, tem uma história, tem um áudio, eu posso pôr aquele áudio? Pode. Tem um áudio aí, Isaac, que o Ábido mandou pro Juvenal um dia, que ele... Você tem um trabalho no YouTube, não é isso? Tinha, parou. Parei. Tá. E aí ele te acompanhava e tal, e ele contou a história de um cantor, não foi? Foi isso. Que cantor que era esse? Carlos Gonzaga. Fez muito sucesso, que eu não conheci. Fez sucesso na década de 60, né? Cantando versões de rock internacional, e o grande sucesso dele é Diana, né? Diana. Aquele... Oh, Diana... Como é que é? Isso. Esqueci. Agora me fugiu a Lediana, mas eu conheço. Ele estava morando na Itália e faleceu faz uns 10 dias. Tá. Ô Isaac, e aí o Ábido viu alguma coisa que o Juvenal falou desse Carlos Gonzaga? Solta o áudio aí pra... Ó. Eu acho que tá. Então, assim, essas histórias que o Ábido viveu mesmo e onde ele chegava e contava. Teve a história do Fábio Júnior, que veio cantar em Araçatuba e o Fábio Júnior passou mal. Passou mal. E depois o Fábio Júnior ficou internado em uma clínica próxima à Santa Casa, e pensa bem, o Fábio Júnior no auge né? Hoje já causaria isso, mas você imagina naquela época. E aí diz que a única pessoa que o Fábio permitiu que entrasse lá para falar foi o Ábido Rogério. Você já pensou? Né? E ele contava outras histórias, que o Fábio Júnior ensinou ele a fazer barbas, aquele jeito dele, você não sabia até quando que você acreditava, até quando que você apenas ria. Você sabe que o Bittencourt me contou uma passagem interessante. O Ábido teve a oportunidade de apresentar um cantor na quadra Cinquentenário. Ali ao lado do Correio. E o Bittencourt disse que ele foi mais aplaudido do que o próprio cantor quando ele entrou, porque ele entrou com um terno. Nossa. Muito bem.
alinhado, você precisa de ver. Ele falou, olha, o Ábido naquele dia fez mais sucesso que o próprio cantor, viu? Maravilha. E assim, né, Juvenal, deixa aí o seu legado para todos nós, né, que tivemos o prazer de conhecer uma pessoa sempre tão animado, sempre tão sossegado, que se você falasse para ele assim... tudo era paz, né? O Juvenal vai te dar R$1.000. Mas não dá para ele trazer aqui não, eu não vou lá buscar, aquele sossego todo. Mas assim, um cara que me diverti muito com ele. Com certeza, todos nós, viu? E quero aqui... né, contar, eu tô até procurando a foto aqui, eu tenho certeza que tenho a foto, mas eu não estou conseguindo encontrar. E que isso mostra realmente a grandeza, né, do Chaim. O Chaim trouxe aqui em Araçatuba o Roberto Carlos, eu acho que foi no último ou no outro ano, 2 de dezembro, para cantar. Isso. E aí o Chaim me liga num sábado ou num domingo e fala assim, você tem o contato do Ábido Rogério? Eu falei, tenho. Aí ele falou assim, me manda aqui. Eu falei, nossa, mas o que você quer com o Ábido Rogério? Ele falou, o Ábido, ele fazia programa na rádio e eu ouvia ele, a época que eu não tinha sequer dinheiro, se fosse para comprar um convite de um show do Roberto Carlos. Então eu ouvia o Roberto, Chaim é muito fã do Roberto. E tal. E quantos anos não se passaram dessa época, né? O Chaim tá falando da época da Quibelândia, aqui na frente da Câmara. Antes de 70. Pra você ver, você ver. Então 65, mais de 50 anos. 66. Pois é. Então, mais de 50 anos, quase 60 anos. Isso. E aí, o Chaim traz o Roberto Carlos para Araçatuba, mas se lembra do cara que atendia aos pedidos dele e fala assim, o Ábido, eu quero convidá-lo para ir no show do Roberto, mas ele vai ficar na primeira fila lá comigo. E foi assim, o Ábido foi ao show. Eu fui ao show e vi o Ábido. Então, ficou lá na primeira fila. Na hora que o Chaim foi discursar, falou do Ábido Rogério. Falou do Ábido Rogério. Isso. Eu acho que assim são as pessoas grandes, né? São os grandes assim. E você, Juvenal, essa grande pessoa que muito trabalhou na vida, conquistou tudo que conquistou, mas não se esqueceu do amigo de outrora e com certeza deu alegria para ele de saber que ele não havia sido esquecido. Exatamente. Né? Então eu agradeço muito. Não, eu é que agradeço essa oportunidade, né, que você nos dá aí para falar desse amigo tão querido, né? Nosso amigo querido. Sim, né? E eu acho que a gente tem que falar mesmo. E como eu disse pro Hernandes, a gente tem que lembrar do Ábido com alegria. Com certeza. Com alegria. O Hernandes fez uma homenagem para ele lá também no SBT. No SBT, enfim, tudo mais. Obrigado, Juvenal. E obrigado vamos, um dia a gente se encontra com o Ábido Rogério, né? E acho que de toda essa gente boa que passou por todas essas emissoras, Rádio Cultura, Rádio Difusora, Rádio Jovem Luz, né? Eu acho que esse povo estão lá. Tem um timaço lá, hein? Rogerinho, Ábido Rogério, Adriano Luiz, o Mauri, que era o patrão de todos, Líbero Bezerra de Lima, Levi Silva, pelo amor de Deus. Heleno um timaço. de Souza. Heleno de Souza. É um timaço, hein? Um timaço. Marco Serelepe, o Chapa Quente.